O diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja. Não, fulano desviou da igreja. Ó, fulano não veio mais da igreja, está desviado. Cuidado. Tem muita gente que está dentro das igrejas desviado, morto com o nome de que vives, pensando que estão vivendo para Deus. Aonde o Senhor está fora desses ambientes, dessas solenidades, dessas congregações. Por quê? Porque ali não tem mais a prioridade é a palavra dele. E Jesus não está em ambiente igreja, porque é igreja, ele tem que estar lá. Jesus está onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome. Ele está habitando, não é dentro de nenhuma igreja. É em todo aquele que crê nele e se converte a ele. O templo, a igreja de Deus somos nós. E nós devemos congregar, se reunir como igreja. Não dentro de nenhuma igreja. Para ser de Deus. Deu para entender isso aí, essa colocação? Eu não sou muito bom de explicar assim não, mas... Então, nós temos que ser prudentes, irmão. Ter o conhecimento e todo dia buscar. Não se acomoda não, irmão. Se você for lá no profeta Oséias 4, 6, você vai ver Deus falando através do profeta. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Se você for para Oséias 6, o 4 ou é o 3, você vai ver lá Deus dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que Deus quer é o conhecimento dele, não sacrifício de tolo. Então nós temos que estar buscando entender e compreender cada dia mais, irmão. É questão de necessidade. Não é uma questão de formalidade. Não, porque hoje é dia de oração, hoje é dia de culto, hoje é dia não sei de quê. Não, nós temos uma necessidade de ter prazer na palavra e na palavra meditar de dia e de noite. Não é numa formalidade dentro de um ambiente, é na nossa vida, no nosso viver. Assim como nós temos a necessidade de se alimentar do café da manhã, do almoço à tarde, da janta à noite e ainda a gente faz alguns lanches para alimentar o corpo, nós temos que se alimentar da palavra de Deus, que é o alimento para a alma. O alimento para a nossa alma é a palavra. E quando não tem a palavra, a gente adoece, a gente fica fraco, a gente morre espiritualmente. Uma vida miserável sem Deus. E o pior de tudo, pensando que estamos com Deus. Vocês estão entendendo a importância do que eu estou aqui tentando passar para vocês? Agora, para encerrar, o texto que eu dei no começo, olha aí. Quase 1 hora e eu vou entrar no texto agora. Porque eu queria levar para vocês essa explicação. Para vocês saberem como é importante priorizar e ter cuidado em conhecer a doutrina de Cristo. O evangelho dele. Isso era que os apóstolos se preocupavam em passar para os irmãos. O próprio Jesus vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas. Porque são emissários de Satanás para disseminar o veneno espiritual, as doutrinas malditas no meio do povo de Deus, que nos tira de Cristo. Sabia disso? Sabia disso? Então vamos para aqui, Romanos, que a gente leu no começo. Olha o que diz o capítulo 5, o versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele, por Jesus, salvos da ira. A ira de Deus é um fato, a ira de Deus é uma realidade, o juízo vem, o que há de vir vem e não tardará. E nós temos que ser prudente a permanecer firme no Senhor, para ser digno de ser livre do juízo, não pelos nossos méritos, mas pela nossa fé e dedicação a Cristo, com a confiança e a certeza de que Ele tem o poder e pode nos livrar da ira de Deus. Porque Paulo vai dizer aos irmãos, para os irmãos entender, Paulo vai dizer: meus irmãos,
Deus provou o amor dele para conosco. Não porque éramos bons. Não porque fazíamos alguma obra de caridade que impressionava a Deus. Paulo vai dizer, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Então, a gente vai ver que o amor de Deus é Cristo, manifestado para o mundo, para a humanidade não perecer. E Ele morreu por nós, não porque éramos santos, bons e justos, mas éramos pecadores. Não tínhamos bondade. Deus manifesta o seu amor não para os bons, para o ruim, para os transgressores, para os desobedientes, para os inimigos que era dele, nós, inimigos de Deus, pela natureza corrompida. E mesmo assim Deus ama. Por isso que Ele nos manda amar o nosso inimigo, porque Ele nos amou e ama esse mundo que é inimigo dele. Deus ama e quer salvar. E tanto é que Ele manifestou. Ele teve uma atitude de amor, não foi um amor de palavra, um amor de expressão verbal. Foi um amor de atitude por nós, em que Cristo morreu por nós. Para quê? Para quê? Paulo vai dizer, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora veja o versículo 9. Qual o objetivo da morte de Cristo? Versículo 9, Romanos 5. Logo, muito mais agora. Ei, agora, viu? Não era antes, não. Agora que estamos em Cristo. Agora. Antes, todos aqueles que estão sem Cristo, estão sem Deus, sem paz, sem esperança, neste mundo perdido. É o que Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Dá uma lidinha lá. E Paulo vai dizer aqui, mas... E logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue. Nós somos justificados é pela morte de Cristo. Quando nós cremos nesse sacrifício, nessa obra de Deus, em favor de nós pecadores. Nós temos que entender isso. Somos justificados por Cristo, não pela minha vida religiosa, não pelo que eu faço ou deixo de fazer. Quem me justifica diante de Deus é Cristo. E para que isso? Para me livrar da culpa do pecado. Para que eu não sofra a punição pela transgressão, que é a condenação eterna. E Paulo vai dizer, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele. Olha, não é pela obra, não é pela igreja, não é pelo sábado, não é pelo dadízimo, não é porque não corta o cabelo, não é porque a mulher não usa brinco e nem maquiagem, não é porque você é fiel e praticante a toda obra religiosa dentro das ordenanças da tua igreja. Nós somos salvos por Ele. Ele quem? Esse Ele não é pastor, não é papa, não é padre, não é coisa alguma. Nós seremos salvos por Ele. Ele, Jesus, que morreu por nós para nos salvar. Nós seremos salvos por Ele. De quê? Salvo de quê? Leia o versículo 9, que a gente está trabalhando aqui. Logo, muito mais agora, sendo justificado por Ele, por Cristo, pela sua morte, pelo seu sangue, ou seja, a sua morte, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por Ele salvo da ira. Salvo de quê, irmão? Da ira. Salvo da ira. Que ira é essa? Não, mas Deus é amor. Ei, Romanos 11, 22. Paulo vai dizer aos irmãos, nessa carta, irmãos, considerem o amor de Deus e a severidade de Deus. O amor de Deus é para quem está fiel a Cristo, se mantendo em Cristo. A severidade de Deus, para julgar e aplicar sua ira, é para aqueles que caem. É para aqueles que voltam ao pecado. Cuidado, irmão. Cuidado. A ira de Deus é uma realidade. Não fica nessa ideia de que tu já és salvo, porque Deus te escolheu, tu é um bonitinho. Ele escolheu a mim, não foi eu que escolhi a ele. Mentira. Somos nós que temos que crer nele, sim. Ele já veio para nós, agora somos nós
que temos que tomar a atitude de ir ao encontro dele, ao encontro da graça, ao encontro do favor de Deus e estender as mãos, como Pedro estendeu quando estava afundando. Ele teve que estender as mãos como um ato de atitude do homem para cumprir a sua obrigação, a sua responsabilidade. O homem é responsável pelo seu destino eterno. Salvação não é questão de decreto de Deus incondicional. Salvação é questão de crer e obedecer. Não é obra minha para ser salvo, não. É o meu esforço para eu guardar e reter a salvação que eu ganhei de graça. O próprio Jesus vai dizer isso. Guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que vencer, aquele que perseverar. Em todo tempo Jesus está advertindo-nos que a gente tem que ser prudente e não ficar confortável, que já sou salvo, não perco salvação. Vai nessa, vai nessa. Vai nessa, vai ler lá o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, 39, ele vai dizer assim: nós não somos daqueles que recuam para a perdição. Nós, porém, somos daqueles que perseveramos na fé para a salvação da nossa alma. Vai ler a palavra, irmão. Tu está aprendendo o quê? De quem? De Cristo, não. Cristo não ensinou a ninguém, salvo uma vez, salvo para sempre. Cristo não ensinou a ninguém, Deus já escolheu você. Não é você que escolhe. Então, meus amados irmãos, vou encerrar agora, porque esse vídeo ficou muito longo, porque eu dei muitas paradas, mas eu peço a vocês, se dediquem a conhecer o Evangelho. Não vá buscar outra coisa não, que não edifica a sua vida. Dedique-se, consagre-se no tempo para parar 1 hora, meia hora, 10 minutos, para analisar as Escrituras, as cartas apostólicas, o Evangelho de Cristo, para você ter o conhecimento da verdade, por onde você vai ser liberto, amém? Deus abençoe a todos. Meu irmão Márcio Carneiro, Marilu Ferreira, Cícero Francisco e o meu irmão Edinaldo Nogueira. Obrigado pela participação de vocês e que Deus continue abençoando vocês com a graça dele, para que vocês entendam e compreendam, conhecendo a verdade, sendo libertos e permanecendo na libertação, na graça e na salvação de Deus. Amém, meus irmãos?